a imagem de um amigo espiritual nos influenciando também. Essa aí tá perfeita. Mas como a nossa característica é sempre nos ligarmos a esses espíritos, por isso que ele está aí. E não estranhe a imagem em si, porque às vezes eles são, na aparência, piores do que isso aí. Os médiuns sabem dizer isso. Eles se apresentam de formas às vezes muito assustadoras, mais do que essa. A ponto de o médium dizer assim: não vou atender. Já escutei isso. Oi, Bruna. Tudo bem? Já ouvi isso há anos atrás. Chegou tão denso, tão assustador, que médium antigo, hein? Falou: não vou atender, não tenho condições. Depois ele foi atendido em outro lugar, mas é assim. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Hoje esse encontro seria com a nossa amiga que chegou lá, a Emissérie. Você vê como é que é a coincidência, né? Você vai começar a falar mal, a pessoa entra. Aí você se recolhe e diz: não, tudo bem, não era bem isso que eu queria dizer. Não é, Emissérie? Mas o tema de hoje é a intervenção dos espíritos em nossas vidas. Por que isso? Precisamos entender que as nossas vidas não são vidas em que nós temos o controle pleno de todos os nossos atos. É sobre isso que nós vamos falar. E a primeira coisa que eu trago para vocês é: os espíritos estão vendo tudo o que nós fazemos? Estão. Portanto, aí está uma imagem de um homem caminhando por uma calçada e diversos espíritos ao seu redor, cada um observando. Vamos dizer que essa imagem que está aí desse homem seria um de nós, ou cada um de nós, observando qual é o nosso comportamento. Ele se acha melhor do que os outros? Vamos observar. Ele é invejoso, orgulhoso, vaidoso? Vamos observar. Ele quer ser reconhecido? Vamos observar. Então, qualquer um desses aspectos do nosso comportamento, da nossa personalidade, eles estão observando. E aquilo que mais nós sustentamos e alimentamos é o nosso ponto fraco. E é aí que eles vão agir. Por exemplo, eu me sentir injustiçado. Eu sou injustiçado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus amigos, e eu sou injustiçado porque eu sou melhor do que eles, entra a vaidade e o orgulho, e é esse o meu ponto fraco, e aí eles vão atuar incentivando esse meu pensamento de que sou vítima de tudo e de todos. Bem, se eles acompanham, estão vendo tudo o que nós fazemos, a próxima questão é: o que eles pensam de nós enquanto estão ao nosso redor nos observando? O que eles pensam? Como é que eles nos analisam? Como é que eles chegam à conclusão sobre mim, sobre qualquer um de outra pessoa? Vai depender do espírito que está nos observando. Se são espíritos levianos, banais, brincalhões, eles vão dar risadas das nossas angústias do dia a dia, das bobagens com que nós nos entristecemos. Por exemplo, perdi o horário e fico extremamente aborrecido o dia todo. Eles vão rir disso e vão aumentar esse aborrecimento. Pode zombar das pessoas que são impacientes em relação ao tempo, em relação às outras pessoas, vão acentuar essa impaciência. Portanto, esses espíritos que nos permitem e ajudam que o nosso desequilíbrio por horas e dias são espíritos realmente que não querem a nossa alegria, o nosso bem-estar. Mas também tem espíritos sérios. Esses espíritos se condoem, como vocês estão vendo na imagem à esquerda, dos nossos problemas e procuram nos ajudar. São espíritos que nós pouco percebemos. Nós nos damos conta, mas
desses espíritos que procuram nos desequilibrar. Porque o desequilíbrio para nós dá-nos a impressão que faz parte do nosso dia a dia. Que isso é o nosso cotidiano. Que nós já nos acostumamos a essas situações em que nos aborrecemos praticamente todos os dias, praticamente com todas as mesmas coisas, como se tudo se repetisse. E não temos o conhecimento de que podemos mudar o nosso foco para nos questionarmos o porquê que eu estou tão impaciente, por que eu estou tão angustiado, por que eu estou entrando em processos de ansiedade que eu não consigo identificar. São essas influências que aí estão. Mas quando eu começo a me questionar, eu entro para um padrão vibracional do nosso outro lado, de alguém que se aproxima para nos orientar, nos aconselhar e nos fortalecer. Muito bem. Vamos avançar um pouco mais? E a próxima pergunta é: os espíritos influenciam nossos pensamentos e os nossos atos? Vejam, claro que influenciam. Influenciam tanto que nós sequer imaginamos a que ponto eles nos influenciam. A que ponto eles chegam, na maioria das vezes, daquilo que nós fazemos, o que eles querem. Então nós sim, enquanto não temos conhecimento da existência desse mundo espiritual invisível aos nossos olhos, da maioria de nós, eles vão agir sobre nós. E os que irão agir sobre nós são aqueles que estão acompanhando a nossa linha de pensamento, a nossa forma de sentir, a nossa forma de nos relacionarmos. Então eles vão sim influenciar cada um de nós ao ponto de nós fazermos o que eles querem. E acreditamos que aquilo que estamos fazendo é decisão nossa, escolha nossa. Então por que isso acontece? Porque enquanto nós estamos aqui no nosso corpo, nós somos uma alma que pensa. Quando nós deixamos o corpo através da morte, nós somos espíritos como eles, que também pensam. E é dessa forma que eles vão nos influenciando enquanto estamos no corpo. Porque o nosso corpo nos amortece as nossas percepções e os nossos sentidos. E nós sequer registramos a presença desses que querem nos prejudicar, o que dirá registrar a presença daqueles que são amigos. Não conseguimos fazer isso, porque não temos consciência de que podemos nos relacionar com esse mundo espiritual de onde nós viemos e podemos aprender a lidar com eles, aprender a conhecê-los, aprender a fazer escolhas. E essas escolhas determinam a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E não raro eu vou encontrar momentos em que determinados temas me afetam profundamente. E outros eu não me importo. Mas aqueles que me afetam em que sentido? No sentido de eu me sentir confortável ou de eu me sentir desconfortável? Se eu me sinto confortável com o sofrimento do outro e não me importo, eu não estou com os meus pensamentos sendo contrariados, porque faz parte de mim. Mas quando eu procuro entender o que é que o outro sofre, como eu posso ajudar, e vem um pensamento para eu não me importar com isso, eu começo a ter um conflito, como se a minha própria alma estivesse questionando entre duas escolhas. Mas não é dessa forma. São pensamentos intrusivos de outras mentes procurando nos desequilibrar. Enquanto eu não aprendo como lidar com esses mecanismos da espiritualidade, eu sou vítima fácil desses pensamentos. Eu sempre vou acreditar que eu só penso o que é ruim, que eu não tenho jeito, que eu sou uma pessoa insensível, que eu sou uma pessoa fria, que quando eu me importo com as pessoas parecem que não querem que eu os socorra, os ajude. E é dessa forma que nós vamos criando incertezas em nós. Nós vamos nos fragilizando espiritualmente. Nós vamos perdendo a consciência do quanto eu sou importante, e o que mais importa em mim, para eles, não é o meu corpo, é a minha mente, é a minha consciência. O
tesouro maior que existe em nós, que eles querem, é a nossa mente. Porque a partir do controle da nossa mente, controlam o nosso corpo, controlam as nossas atitudes, controlam os nossos relacionamentos, controlam as formas de como nós agimos na vida. Então sim, eles vão influenciar os nossos pensamentos e vão influenciar os nossos atos. E nós temos um reflexo disso no dia a dia. Todos nós que acompanhamos os noticiários, nos deparamos com coisas que nos chocam, como um filho matar uma mãe. Como é que isso acontece? De onde vem essa influência? A que momento essa mente foi controlada a ponto de levá-lo a cometer um ato de matar a própria mãe? E nós olhamos com um olhar muito do cotidiano. Não temos a capacidade de alcançar que há muito mais do que aquele cotidiano. Há sim outras influências ali atuando e levando a essas situações. Então o que vamos encontrar aqui? Além dos nossos pensamentos, existem outros pensamentos que são sugeridos pelos Espíritos? Existem. E é a maioria deles. Como eu já disse, como a nossa alma é um espírito que pensa, nós não podemos ignorar que frequentemente os nossos pensamentos estão também sofrendo interferência dos pensamentos de espíritos que podemos chamar amigos ou não. E o que determina quais pensamentos prevalecerão em minha mente sou eu. O que eu leio, o que eu penso, como eu me preocupo, o que eu entendo da vida, como eu vejo o sofrimento do outro. É isso que determina para onde vai o meu pensamento e o meu campo de energia. E quando eu faço essa escolha, não adianta depois procurar uma espécie de ajuda, como na casa espírita, tentando resolver algo que faz parte de mim. Porque quando nós chegamos à casa espírita, com muito sofrimento espiritual, isso vem de longa data, e que eu permiti que isso acontecesse. Mas vou recebendo o esclarecimento e vou começando a modificar a minha forma de enxergar, a minha forma de agir e de entender esse mundo. Por isso que nós, na maioria das vezes, quando aqui chegamos, nós temos incertezas, nós temos muitas dúvidas, nós temos medo, nós temos a necessidade de sairmos rapidamente da dor e do sofrimento que nós nos encontramos, seja ele mental ou físico. E é nesse momento que os nossos pensamentos e as nossas escolhas começam a sofrer mais interferência, começam a sofrer um combate maior, para que não consiga continuar nessa jornada de esclarecimento de como acontecem as relações com o mundo espiritual. Então sim, os nossos pensamentos são sim sugeridos por espíritos, e quem determina quais os pensamentos que predominam é o próprio encarnado. Tá bem? Então vejam que eu estou avançando na influência dos espíritos sobre nós. Aí vem uma pergunta, e aqui está: como eu posso separar o meu pensamento dos pensamentos que foram sugeridos para mim? Como é que eu separo isso? Então, quando um pensamento é sugerido para nós, é essa imagem aí para a maioria. É como se alguém estivesse falando no nosso ouvido, baixinho, uma voz normalmente bem suave, bem tranquila, como se fosse um sussurro, não é um grito, como muitos imaginam. É apenas um sussurrar, como se fosse um pensamento que começasse a surgir lentamente. Então, geralmente, os nossos pensamentos próprios são os que vêm em primeiro lugar. Geralmente, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão, e essa decisão exige de mim uma atitude. E o primeiro pensamento que vem, por exemplo, será: vou me desculpar com aquele a quem eu magoei, ou a quem eu enganei, ou a quem eu causei alguma espécie de mal.
Esse é o primeiro pensamento, vou me desculpar. Em seguida, chega o pensamento sugerido. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Não é para que você vai fazer. Porque aí você identifica. Opa, alguma coisa aqui não está correta. Mas para que eu vou fazer isso? Já aconteceu. Deixa para lá. O tempo se encarrega de apagar. Esse pensamento é sugerido. Deixa para lá. Então, nós vamos aprendendo pouco a pouco como é interessante estarmos atentos aos pensamentos que chegam até nós. É importante separar esse pensamento do nosso ou não? Não tem tanta importância. Por quê? Se o pensamento que está vindo a mim é para que eu pratique algo bom, algo que seja frutífero, que vai socorrer, que vai ajudar, ou que vai proporcionar ao outro ou outros equilíbrio, eu não preciso ficar separando se é um bom espírito. É um pensamento bom. É um que me leva a uma atitude boa. Que me leva a tomar uma conduta de reciprocidade e fraternidade. Basicamente, eu sei que pode ser meu ou pode ser de um espírito bom. Mas quando é algo que me leva a prejudicar outro, e isso me machuca, isso me leva a questionar e duvidar do que está acontecendo, se faço ou se não faço, provavelmente é uma influência, sim, de espíritos que desejam que eu me entre em uma grande fria. Muito bem. Vamos falar dos pensamentos sugeridos pelos bons espíritos ou maus. Os bons espíritos sempre vão aconselhar para o bem. Sempre. Não há dúvida quanto a isso. Eu não sei se o espírito que está aqui conversando comigo, isso acontece muito com os médiuns. Se o espírito que está se aproximando é bom ou mal. O básico é o que ele pensa. Como você sente a aproximação dele. Eu sinto que é algo suave. Eu sinto que ele não quer me fazer mal. Eu sinto que a energia dele é boa. É um bom espírito. Isso já nos dá a capacidade de discernir entre aqueles que sofrem, aqueles que querem causar sofrimento e aqueles que socorrem. Essa é a questão. Porque são esses aspectos que nós trabalhamos. Os que já estão sofrendo, aqueles que causam a dor e aqueles que socorrem. Por isso, à medida que eu vou entendendo que o sofrimento desses espíritos não significa que ele seja mau, eu me permito a socorrê-los. E mesmo que ele possa ser mau, que ele venha com a atitude de querer causar grandes danos a mim ou ao grupo. É nesse momento em que eu vou entender que esses irmãos em desequilíbrio não são felizes. Tem grandes dores, dores profundas, que precisam ser tratadas. Portanto, o bom espírito vai se aproximar de nós e vai nos conduzir a aceitar esse irmão que ali está chegando com sua grande dor, com seu grande sofrimento e sua grande angústia. Portanto, o sofrimento dos outros pode nos afligir, mas a aflição que chega até nós não significa que é um mal que ele está causando, mas sim é um mal que ele sofre. O que resulta disso tudo é que existem espíritos de ordens inferiores e existem espíritos de ordem superiores. Os espíritos de ordens inferiores, como nós que aqui estamos muito mais afastados das mensagens daquilo que nós chamamos a energia divina, as leis divinas, as leis de Deus. Mas nós já estamos num processo de caminhada para nos aproximarmos e praticarmos melhor essas leis. A fraternidade, a caridade, não atacar o outro, socorrer o máximo possível, nos afastando da indiferença para com o sofrimento daqueles que nós um dia prejudicamos. Só o fato de nós nos afastarmos dos pensamentos ou de grupos que procuram acentuar o mal, o desequilíbrio, a desunião, nós já nos aproximamos mais das leis divinas e começamos a trabalhar nos grupos aos quais nós pertencíamos antes. Todos nós aqui já fizemos parte de grupos de grande crueldade e perversidade em outras existências e carregamos um pouco disso em nós ainda. Por isso que às vezes nós irritamos,
nós gritamos, nós ameaçamos, nós não perdoamos, nós não desculpamos, ficamos com raiva. Isso ainda é remanescente dos tempos em que nós éramos somente isso. E nós vamos percebendo que nós vamos melhorando à medida que a nossa raiva para com o outro, que durava às vezes semanas, passa a durar um dia, 2. Depois passa a durar horas. E depois nem dura nada. Deixa para lá. Você se liberta e se aproxima do que eu falei ontem, da perfeição que o Mestre Jesus nos pede, sede perfeitos. E ser perfeito é uma luta difícil, porque temos que lutar contra nós mesmos. Avançando um pouco mais, por que Deus permite que espíritos nos levem ao mal? E esse levar ao mal é muito delicado, meus amigos e minhas amigas. Esse levar ao mal é muito sutil. Quando o mal se mostra como um todo, mesmo para a pessoa em si, há muito tempo isso está acontecendo. Uma leve tristeza aqui, o desejo de ficar sozinho ali, o desejo de extravasar um pouco, uma certa ansiedade, um certo pensar que incomoda. É nessa forma que eles vão agindo. E como espírito que nós somos, nós temos que aprender a discernir para que possamos progredir como espíritos. E é dessa forma que nós vamos passando por essas experiências. Não é castigo divino, é a necessidade do aprendizado. Porque só saberemos o que fazer e como escolher se nós passarmos pelas experiências. E muitas dessas experiências, nós mesmos geramos as consequências que hoje nós estamos vivenciando. Então, a missão dos amigos espirituais é nos colocar no bom caminho. Como está aqui nessa imagem. Vejam, de um lado, uma mulher no espelho, de um lado, espíritos dizendo: você é horrível, você nunca é suficiente, ninguém pode amar você assim, olha as suas imperfeições. Alguém já olhou no espelho e fez só assim? Até os homens, né? Agora, do outro, vejam, tem ali um amigo espiritual. Você é luz, você é força, você é beleza. Ame-se, confie, se valorize. Mas vejam, apenas 2 sugestões mentais da amiga espiritual e 1, 2, 3, 4, 5, 6 sugestões desabando sobre a pessoa. A força mental dessa equipe mais sombria não é culpa do amigo espiritual, é a mente da menina que está olhando no espelho que se liga a eles e fortalece eles. Mas se ela inverter, quem irá dominar o lado exterior são os amigos espirituais. E o lado interior, que está dentro do espelho, que é a sua própria alma, apenas terá 1 ou 2 tentando te convencer, mas não consegue. Então essa nuvem de espíritos que está em torno dela é sustentada, alimentada pelos pensamentos dela, pelas escolhas dela, ou pelas nossas escolhas, ou pelos nossos pensamentos. É assim que nós vamos aprendendo. E garanto a vocês que ao terminar esse encontro, quando nós nos reunirmos lá embaixo, haverá sim muitos espíritos bravos comigo por estar dando essa aula para vocês. Vão ameaçar bastante, como de sempre, como costumeiro, né? Então nós podemos nos livrar da influência desses espíritos que procuram nos levar ao mal? Claro que podemos. Claro que podemos. Todos nós temos inteligência, todos nós temos consciência, todos nós temos acesso à informação. E, portanto, nós podemos sim nos libertarmos desses espíritos que estão apegados a nós pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. Se tudo aquilo que eu desejei, tudo aquilo que eu pensei só causou transtorno na minha vida até hoje, eu escolho outra forma de pensar e de agir. E claro que sim, eles vão acentuar os ataques, para que eu volte ao meu pensamento anterior, à minha forma anterior de agir. Então esses espíritos, à medida que eu vou me esforçando, que eu vou conseguindo superar os obstáculos que eles colocam, eles vão se cansando, eles vão percebendo que não está tão fácil quanto antes.
eles vão percebendo que a energia que eles precisam utilizar para conseguir aquilo que eles conseguiam antes é muito maior do que o que eles recebem. Não é vantajoso. Vão procurar outro, mais fácil, que estava no mesmo padrão que eu estava. Assim que eu vou entendendo que quando eles nada conseguem, eles vão abandonar sim a influência sobre mim, vão procurar outro. Pode ser na mesma família, pode ser na mesma família, pode ser em outra família, mas o mais comum é na família procurar aquele que é mais suscetível do que o primeiro com quem eu estava. E assim eles vão mudando a sua tática, eles vão espreitando. E mesmo eu, que já consegui superar determinados aspectos, eles ficam de olho em nós, observando, porque na primeira caída eles voltam, nos convencem. E nós procuramos nos convencemos que não é o suficiente para ser tão atacado, mas é o que eles esperavam. Avançando dessa forma, quando nós confiamos na espiritualidade amiga, quando nós confiamos no nosso Pai Maior, quando nós confiamos que a influência desses espíritos inferiores, que desejam controlar cada um de nós, só vai acontecer se eles perceberem que nós atendemos às sugestões deles. Quando eles percebem que nós aceitamos sem analisar, sem questionar, sem sequer parar para pensar, eles sabem que nós somos muito frágeis mentalmente e vão sim nos tentar dominar. Outro aspecto: os espíritos que praticam mal estão cumprindo uma missão? Às vezes eles nos falam: eu tenho uma missão a cumprir, eu nasci para isso, para fazer o mal. Não é verdade. Nenhum espírito tem a missão de nascer para praticar o mal. Nenhum de nós. Nenhum do que está aqui e dos que já estiveram. Espíritos que fazem o mal, fazem por conta própria. Gostam. E ao gostar, eles vão sim tentar sujeitar outras pessoas para que também façam o mesmo mal que eles fazem. E como eu disse há um tempo atrás, quando nós morrermos, nós perdemos esse corpo, eles vão estar muito felizes, porque nós vamos fazer parte da grande legião de espíritos que gostam do mal. Vão nos receber com alegria. Então essas escolhas são nossas. Quando nós, por exemplo, nós experimentamos uma sensação de angústia, quando nós começamos a ter uma ansiedade indefinível, ou uma insatisfação, eu não estou satisfeito com nada, parece que a minha vida é vazia, nada faz sentido, tudo aquilo que eu conheço não tem o menor significado para mim, a minha família não me importa, meus filhos não me importam, a dor do outro não me importa, eu sou, como disse um espírito, eu sou a sombra profunda da noite escura. Percebam a dor. Eu sou a sombra profunda da noite escura. Tem que olhar para um espírito como esse com muita misericórdia, com um sentimento de grande amparo para com ele. E é dessa forma que nós vamos entendendo que quase sempre o efeito das comunicações em nós é inconsciente. Nós não percebemos. E entramos em contato com esses espíritos, principalmente quando nós estamos dormindo. Quando nós dormimos, não é a oração da noite que vai nos libertar da influência desses espíritos. Não acreditem nisso. Vou me deitar, vou fazer a minha prece, vou me ligar aos bons espíritos. É a influência deles para que você faça exatamente isso. Faça tudo que há de ruim o dia todo, explore o outro, xingue, humilhe, e aí na hora de deitar você vai fazer a sua prece. Essa prece não serve para nada. A tua prece foi a prece do dia. Como você agiu, o que você pensou, qual foi o teu comportamento. Fechou os olhos, você já sabe com quem você vai se ligar. Uma vez, a pessoa disse assim: mas eu oro, Antônio. Tá bom, e o que você ora? Aquela oração que minha mãe me ensinou. Qual é a oração que as mães ensinam?
Pai Nosso? Não. Mais profundo do que isso, gente. Com Deus me deito, Com Deus me deito, com Deus me levanto. Ah, sim. Essa oração é perfeita para eles. A espiritualidade amiga só lamenta. Então, os espíritos que procuram nos atrair para o mal, eles vão aproveitar circunstâncias ou vão criar. Aproveitam circunstâncias, como a imagem mostra aqui. Alguém perdeu a carteira, está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Alguém perde a carteira cheia de dinheiro. O Espírito diz a ele: olha, a carteira, entre por aqui, tem uma carteira ali, você vai, encontre e pegue essa carteira com esse dinheiro para você. Então eles vão nos induzir a isso. Quando nós procuramos tentar devolver, eles vão dizer para nós a influência oculta: para que você vai fazer isso? Você não o conhece. Você está precisando desse dinheiro. Esse dinheiro vai auxiliar você em alguma coisa, mas não te pertence isso. Não é seu. Essas formas de agir, nós precisamos estar atentos. E essas influências, elas são importantíssimas, porque elas vão determinar as relações e o nível de tentações a que nós somos submetidos. Dessa forma, podemos afastar os maus espíritos e nos libertar da dominação deles? Podemos. Sempre é possível nos afastarmos desses maus espíritos, quando nós usamos a nossa vontade, o nosso conhecimento e a nossa determinação. Por que é que eu estou triste, se eu não tenho motivo para isso? Por que é que eu estou aborrecido, se não há motivo para isso? De onde vem? Uma entrevista que eu fiz ontem, tem um pouquinho de tempo para falar. A pessoa estava depressiva há muitos anos e deu uma melhorada. E ontem ela me procurou e disse assim: eu não quero voltar como está voltando essa sombra que fede em volta de mim. Eu sei que eu vou entrar em depressão. É muito pesado isso, você ouvir de alguém desesperado, desesperada inclusive. Então é importante pedir esse tipo de ajuda, porque a tua vontade às vezes precisa da ajuda de outro, para que possa se libertar dessa influência, dessa nuvem de espíritos, que aqui está sendo registrado. O espírito está tentando induzi-lo a abandonar a leitura, tirar os pensamentos dele de socorrer aqueles que precisam, para depois sim, bloqueado esse processo de ligar-se à espiritualidade e ao bem, fazer aquilo que ele deseja. Quando eu cedo, eu estou nas mãos deles. Podemos ajudar as pessoas a se libertarem desses espíritos? Podemos. Como? Nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas. Sozinhos? Claro que não. Precisa de uma equipe. Só a equipe encarnada? Claro que não. Precisa da ajuda dos amigos espirituais. Porque são eles que, na realidade, trazem toda a segurança para que o trabalho possa ser feito. Então, a vontade de outra pessoa, os trabalhadores da casa espírita, ajuda aqueles que precisam do amparo. E esses trabalhadores contam com a presença dos bons amigos espirituais. E são eles que vão dar condições para que essa influência, pouco a pouco, seja eliminada, afastada. Por que pouco a pouco? Por que não pode ser de uma vez? Porque às vezes esses espíritos estão há tanto tempo com a pessoa, décadas, 20 anos, 30 anos, e ela vem nos procurar exatamente 3 décadas depois. É como se houvesse um enraizamento de campos de energia, e se nós rompermos isso de uma vez, o encarnado fica muito doente, sofre muito. Então a separação tem que ser gradativamente. Atende um espírito, atende o outro, recebe o passe, leva água fluidificada, faz entrevista, atende novamente, repete o ciclo. E qual é a parte mais importante? A pessoa que está sob cuidado tem que ter a responsabilidade de não abandonar o tratamento, de seguir as orientações, de fazer as escolhas corretas, de decidir como será a sua conduta. Porque se ela não se modificar, não terá resultado. Haverá alívio,
Mas aquilo que ele busca, que ele deseja conscientemente, não é o que ele deseja inconscientemente. Precisa separar isso. O que ele nos fala, às vezes, não é o que ele sente. Ele apenas vestiu a máscara do necessitado. Ele apenas vestiu a máscara da hipocrisia. Quem sabe resolvem isso para mim e eu continuo sendo o que eu sou. Não funciona. Dessa feita, as fórmulas que nós conhecemos como exorcismo, não tem muita eficácia sobre os maus espíritos. Aliás, só tem sobre aqueles que acreditam nessas fórmulas. Espíritos que acreditam que figa protege, quando aparece uma figa, ele se afasta, porque ele acredita nisso. Mas espíritos inteligentes, sagazes, astutos, conhecedores, não se deixam levar por essas fórmulas, por esses encantos, por esses crucifixos, por esses escapulários. Eles zombam disso tranquilamente. Não funciona. É necessário o quê? Modificar o pensamento. A imagem mostra, o sacerdote está iluminado. Vejam. A luz chega até o necessitado. Mas atrás dele, ele não aceita aquilo que está sendo colocado. Ele pede ajuda, mas não aceita. Por isso, os nossos irmãos ali atrás, escondidos nas sombras, continuando o processo obsessivo. Terminando, a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? Como diz Kardec, a prece é em tudo um poderoso auxílio. É um auxílio. A prece fortalece a alma. Por que fortalece a alma? Porque no momento em que você entra em oração, que o seu coração é sincero, você se ilumina. E não há nada de estranho nisso, porque Jesus nos falou isso. Vós sois luz. E quando você entra em prece, você se ilumina para entrar em conexão com a espiritualidade. E é nesse momento que os bons espíritos vêm te amparar, onde quer que você esteja. Na sua prece sincera. Mas se a sua prece é só da boca para fora, você não se ilumina. E não tem como receber o auxílio. Por isso que é necessário que a prece seja sincera. Por isso que é necessário que a prece saia do fundo do coração. Por isso que é necessário que ela seja acompanhada da tua fé. Não importa se é a fé na doutrina espírita, não importa se é a fé católica, não importa se é a fé budista, não importa, é a tua fé. Mas a resignação e o esforço para você poder sair daquele processo. Então sim, a prece auxilia, mas ela não é um meio que vai proporcionar a cura da obsessão. Aquele que entra aqui para nós, na sala de passe, em prece sincera, o passe é muito mais efetivo do que aquele que simplesmente entra para receber energias e não as recebe. Não é porque elas não estão lá, é porque simplesmente ele não está aberto para recebê-las. E aqui terminamos o nosso encontro da manhã de hoje. O meu pessoal já está se levantando para se preparar. Tá bem? Bom dia a todos. Se preparem para o passe. Eu espero que eu tenha dado uma pincelada rápida. Claro que cada tema desse seria quase uma aula, né? Mas é só um conhecimento mais geral. Tá bem? Depois esse material fique gravado lá no canal para quem quiser assistir novamente. Obrigado pela presença de todos. Levem esse conhecimento para a sala de paz e acreditem e confiem que tudo dará certo. Bom dia.